Fala, meus irmãos, tudo na santa paz? Comigo está ótimo, espero que esteja tudo bem com você. Seja bem-vindo a mais esse episódio do nosso podcast. Primeiramente, eu quero dar boas-vindas e que você, além de inscrever no canal, espero que você já seja, você vai deixar aquele joinha bacana, deixar aqui nos comentários a sua pergunta e compartilhar esse podcast aqui naquele tanto de grupo do WhatsApp que você tem. Nos dê essa moral aí. E hoje nós vamos falar de um assunto muito sério e eu tenho certeza que você vai ouvir coisa nessa mesa que você nunca pensou em ouvir sobre a aposentadoria do vigilante, a famosa aposentadoria especial. Nós vamos falar hoje com uma das maiores profissionais, advogada, que fala especificamente na nossa área, para nós, vigilante, tá bom? Então vamos já passar a palavra para ela, nossa doutora, seja mais do que bem-vinda e obrigado pelo convite. Obrigada eu pelo convite, estou à disposição. O meu nome é Gleide Vânia, eu sou advogada há 20 anos, formei em 2005 e atuo com o previdenciário desde então. Eu digo que o previdenciário que me escolheu, não foi eu que escolhi o previdenciário. Eu, quando fazia faculdade, eu via meu pai com uma pastinha, me lembro até a cor da pastinha, uma pastinha azul, para cima e para baixo, procurando um advogado que pudesse cuidar da aposentadoria dele. Seu pai? Vigilante? Vigilante, carro forte. Oh. E o meu pai, ele trabalhou como vigilante, carro forte, mas ele tinha um período rural também, que ele trabalhou até os 33 anos, mais ou menos, de idade, que ele precisava averbar. Então, ele ficava com essa pastinha para cima e para baixo, procurando advogado que pudesse cuidar do caso dele, e sempre sem êxito. E com isso, eu fiz previdenciário na faculdade, justamente para poder cuidar da aposentadoria dele. E eu formei em 2005, e ele foi o meu primeiro cliente em 2006. Que coisa linda, coisa maravilhosa. Meu pai está aposentado desde 2006, então ele tem período rural, período especial. Ele trabalhou até 2010, depois eu ainda fiz a desaposentação dele, que incluiu o período que ele trabalhou depois que aposentou, e foi um dos últimos, né, porque a desaposentação deixou de existir desde 2016. Então, meu pai foi a minha cobaia, tanto para períodos rurais quanto para períodos especiais, e desde então eu venho atuando, ajudando os segurados nessa batalha contra o INSS. E que sorte seu pai em ter a melhor advogada, filha, que coisa maravilhosa, que honra, hein? E foi uma honra para mim também, né? Uma honra poder retribuir tudo que ele fez por mim. E hoje, o vigilante, ele tem direito à aposentadoria especial? Me explica isso aí, doutora. Olha, esse é um tema muito polêmico, Por quê? Nós temos o tema 1209, que está em tramitação no STF, e esse tema, ele vem justamente para poder regulamentar decidir se essa possibilidade existe, porque desde 97, o vigilante ele precisa entender isso, né? Que desde 1997, o decreto 2172, ele tirou a periculosidade da aposentadoria especial. Então, desde 97 que o INSS não aposenta nenhum vigilante, porque ele entende que a periculosidade não tem direito à aposentadoria especial. E aí a gente só consegue isso judicialmente. Foram tantos processos que esses processos chegaram no STJ, nós já ganhamos essa questão no STJ, o STJ decidiu através do tema 1031 que o vigilante tem direito à aposentadoria especial com ou sem arma de fogo, e o INSS recorreu para o STF. E o STF hoje está com esse processo para decidir se o vigilante tem direito à aposentadoria especial de acordo com a periculosidade de 97 para cá. Então, essa é uma questão muito polêmica, porque nem a gente consegue definir isso para o cliente, se ele tem ou não direito. Nós esperamos que esse tema seja julgado e que seja julgado favorável para o segurado. Quando fala aposentadoria especial para o vigilante, o que contempla? Ele contempla aquele reconhecimento do tempo trabalhado
com essa periculosidade. Então, se ele está exposto à integridade física, ele tem direito a um adicional de tempo no INSS. Então, vamos supor, a cada 10 anos trabalhados, ele ganha 4 anos a mais no tempo de contribuição dele. Então, ele ganha 40% a mais no tempo de trabalho como vigilante. Então, ele tem esse adicional, né? E a aposentadoria especial, antes da reforma da Previdência, a reforma da Previdência foi em 13 de novembro de 2019. Então, antes de 2019, bastava ter os 25 anos. Contribuição. De contribuição como vigilante. Então, não precisava ter outro requisito, bastava ter os 25 anos. Quem não tinha os 25 anos como vigilante, mas tinha outros períodos em outras funções, tinha um acréscimo que a gente chamava de conversão de tempo especial em comum. Como que funcionava essa conversão? Era adicionar 40% naquele período trabalhado como vigilante. Então, foram 2 pontos importantes que a reforma da Previdência prejudicou. A primeira questão é colocar uma idade mínima para aposentadoria especial. Então, você tem 25 anos, mas tem que ter uma idade mínima de 60 anos de idade. Tanto para homem quanto para mulher? Tanto para homem quanto para mulher. 60 anos. 60 anos. Outro ponto é essa conversão do período especial. Então, quem trabalhou até 13 de novembro de 2019, ele tem direito a esse adicional de 40%. Só que a reforma da Previdência, ela vetou essa possibilidade de conversão. Então, a conversão ela só pode ser feita até novembro de 2019. Após novembro de 2019, se eu for entrar em outra regra que não seja a aposentadoria especial, aí eu tenho que converter só até novembro de 2019. Depois de novembro de 2019, ele vai contar como tempo comum. Então, o vigilante que entrou antes de 2019, esse cálculo ele é feito até 2019 de uma forma e de 2019 para até os dias atuais de outra forma. Exatamente. Para as aposentadorias nas regras normais, né, por tempo de contribuição, utilizando-se a conversão do período especial, né? Então, ou seja, a pessoa trabalhou 20 anos como vigilante e 10, 15 anos em outras funções, né, vendedor, outras funções que não são outras atividades. Então, eu pegaria aqueles 20 anos, aumentaria os 40%, ele já ia para 28 anos de tempo de contribuição, somando com os 10 que ele tem em outras funções, daria 38 anos. E aí ele aposentaria na regra normal de aposentadoria por tempo de contribuição. Então, nós temos várias regras de aposentadoria, né, distintas. E a gente tem que levar o caso do cliente para aquela regra que é mais vantajosa para ele, né? Então, antes da reforma da Previdência, as pessoas elas tinham mais autonomia para solicitar os seus requerimentos. Por quê? Porque as regras eram poucas, era por tempo de contribuição, por idade especial ou por incapacidade. Hoje não, hoje nós temos diversas regras de transição, PEDAR 50%, PEDAR 100%, idade mínima progressiva, pontuação, regra de pontos, requisitos de direito adquirido, aposentadoria especial, regra de transição da especial. Nossa, por pontos. Tem muita coisa. Tem muita regra. Então, a gente tem que analisar o caso do cliente, qual que é a regra que ele vai se enquadrar com um benefício melhor. Então, por isso que é importante ter esse acompanhamento jurídico, né? O simulador, eu falo que é o simulador do INSS, porque quando você entra lá no INSS, tem simulação da aposentadoria, certo? Certo. Eu não sei se você já entrou, se já teve essa curiosidade. Não, nunca entrei. Mas tem uma simulação. Eu falo que esse simulador do INSS, ele é um simulador burro. Por que ele é um simulador burro? Ele não vai saber se o segurado tem período especial, ele não vai saber se o segurado tem período rural, ele não vai saber se o segurado tem alguma deficiência, ele não vai fazer a conversão de período especial em comum. Então, ele é um simulador burro, ele só calcula o básico. Então, as pessoas entram lá e falam, nossa, eu vou aposentar só daqui a 10 anos.
E às vezes não, às vezes ela vai se enquadrar em uma regra melhor, uma regra mais próxima, ou um valor de benefício melhor. E a informação, ela é tudo, né, doutora? Porque tem vigilante que talvez já era para estar aposentado e por falta de informação está trabalhando. Não existe esses casos? Existe demais. Eu já peguei diversos casos, não só de vigilante, mas de outros casos também. Né? Eu falo, nossa, o senhor já poderia ter vindo aqui há uns 5 anos atrás. Faço o cálculo. O senhor perdeu numa média de 250 mil reais, porque não fez o requerimento na data certa. Então, isso impacta, né, na vida financeira do segurado. Ele precisa buscar informações do seu tempo de contribuição, do valor do seu benefício, qual que é mais vantajoso. Às vezes ele dá entrada lá sozinho no INSS, tem um valor de benefícios X, mas se ele trabalhasse por mais 1 ano, 2 anos, ele teria um valor de benefício muito melhor. Então, só quem vai poder explicar para ele qual que é a regra melhor é o cálculo, é alguém que tenha conhecimento para isso. Vigilante, respira fundo, que é muita informação. É muita informação. E a doutora agora, você está vendo, que é uma das maiores especialistas. É muita informação. Depois você vai rever esse podcast com mais calma, que a gente vai prosseguir aqui com muitas perguntas. Inclusive, eu quero dar a liberdade para ela colocar o número do WhatsApp. Você que tem dúvida, acredito você que tenha, então você vai mandar um WhatsApp para ela para tirar a sua dúvida. Quem sabe ela pode ser a sua advogada. Olha só, esse podcast tanto que é importante. Por isso que eu peço para que você compartilhe e para o máximo de pessoas, porque informação, tem muitos vigilantes que, infelizmente, o Brasil é muito grande e tem muitos vigilantes que estão aí perdido, não sabe onde buscar essas informações, às vezes mora longe, não sabe mexer com o computador, entrar no INSS, tem medo de fraude, entrar em alguma coisa errada, já está ruim e piorar a situação dele. Então, tenha liberdade, doutor, de falar seu WhatsApp aí, bem devagarzinho, para que esses vigilantes possam tirar essas dúvidas com você. O meu WhatsApp é 62999465890. Então, esse é o WhatsApp do escritório, que a gente atende clientes. Eu falo de todo o Brasil, porque eu tenho processo em outros estados, em outras comarcas, em outras cidades, e hoje em dia a tecnologia, ela ajudou demais a ter essa possibilidade de atender outros clientes de outros estados, porque a gente atende de forma remota, a gente atende pelo WhatsApp, por uma chamada de vídeo, legal, né? pelo Zoom. Né? A tecnologia, ela ajudou demais essa questão. Então, em poucos minutos, a gente tem acesso a todas as contribuições do segurado, tem acesso a todo o tempo contributivo dele. Ele tem um celular que ele consegue tirar uma fotinha lá da carteira de trabalho e mandar para a gente. Então, com isso, a gente consegue fazer o cálculo dele, verificar se ele já implementou os requisitos da aposentadoria, do tempo de contribuição necessário, qual que é o melhor requisito, se é da entrada agora, se falta 2 anos, porque para mim, eu acho que para quem está perto de aposentar, o mais difícil é ele ficar no escuro. É verdade. É ele ficar sem saber qual que é a data que ele vai poder dar entrada. Quando acontece a aposentadoria dele, ele é avisado? Como que ele fica sabendo? Assim, se ele deu entrada, ele recebe uma cartinha na casa dele, né? Se ele deu entrada com o nosso escritório, por exemplo, ou com algum advogado previdenciarista, o advogado previdenciarista, ele vai ter acesso a essas informações primeiro. Entendi. Né? Então, ele vai... eu comunico os meus clientes, eu envio uma cartinha para ele, ou ligo, ou mando um WhatsApp, informando que o benefício foi concedido, informo... É a melhor ligação, né? É a melhor ligação que eu faço. Eu falo para você que a gente se emociona em vários casos, em diversos casos a gente se emociona. Eu falo que é dar segurança para aquela família. Tem muitos casos de clientes que estão desempregados e aquela aposentadoria é o sustento da família dele. Então, você imagina, isso não tem preço. É gratificante você dar uma notícia maravilhosa. Aconteceu isso comigo. Eu que ajudei na aposentadoria da minha sogra, que ficou viúva,
Aí eu tive que entrar com os documentos, não é aposentadoria, né? É a pensão, né? Uhum. É esse nome mesmo? É pensão. Então fui correr atrás do meu sogro, faleceu, toda a documentação, chegou essa cartinha e eu fiz questão, ó, dia que chegar essa carta, eu que quero abrir aqui presente. E tinha lá o retroativo. A gente foi lá no banco, falou, ó, tem um valor aqui retroativo. Aí, não é a partir de agora, não, a partir que você deu a entrada. E entrou um dinheiro muito bacana. Muito bacana. Muito joia, não é? Isso não, eu falo que não tem preço. Se você ouvisse a quantidade de mensagens que eu recebo, de orações diárias, clientes que já aposentaram em 2018, 2020, há muitos anos atrás, e ainda manda para mim uma mensagem de Deus, de oração, uma mensagem de bom dia, né? De gratidão, aquilo. Linda, né? Aquilo você fez parte, faz parte da história. Faz parte da história dele, porque tem muitos casos de verdade que ele está podendo sustentar a casa e a família graças ao trabalho que foi feito. Olha aí. Porque hoje o INSS ele vem deferindo uma média de 80% dessas aposentadorias, né? Principalmente as aposentadorias especiais, que envolvem periculosidade, insalubridade. Então, são aposentadorias mais específicas, que precisa ter um conhecimento jurídico, não só para entrar com o processo, mas para analisar documentos, né? Porque a maioria, o nosso maior problema como previdenciarista, são os documentos para comprovar o período especial. A gente se depara com documentos errados, documentos preenchidos de forma errônea, tudo faltando informação, com preenchido, às vezes, por uma pessoa do RH que não tem conhecimento nenhum para poder fazer, e a gente tem esse cuidado de pegar o documento, analisar ele, olha, você precisa modificar essa data, porque não é essa, você precisa colocar essa informação aqui, a técnica utilizada para poder aferir a exposição aos riscos, os responsáveis pelos registros ambientais para a elaboração do LTCAT, que falta, é um problema geral para maioria dos PPPs, e a gente precisa mandar. Então, a gente atua também em ações trabalhistas para retificação de documentos, porque muitas empresas, elas, apesar da gente pedir as retificações, elas não fazem as retificações necessárias, e a gente tem que entrar com a reclamatória trabalhista só para ela acrescentar aquela informação que está errada. Uma informação. Tem que entrar com todo o processo. Exatamente. Então, isso emperra o processo previdenciário, isso atrasa. E a gente tenta ter esse contato com as empresas de uma forma amistosa, para tentar resolver isso de uma forma administrativa, com uma notificação extrajudicial. Mas tem muitos casos que a gente ainda precisa entrar com reclamatório trabalhista. E quando acontece do vigilante que trabalhou em uma empresa, essa empresa faliu, fechou, e o vigilante não tem mais acesso a essa empresa? O vigilante, o segurado, ele não pode ser penalizado por conta dessa questão. Então, se a empresa fechou e na época da rescisão contratual ele não pegou o seu PPP, o LTCAT, a comprovação dessa periculosidade, ele tem outros meios de comprovação, né? Como que são esses outros meios? A gente pode utilizar uma prova emprestada de um outro funcionário que trabalhou na mesma época, na mesma empresa. Uma testemunha. A gente pode ir complementar com testemunha. A gente pode pegar uma prova emprestada de uma outra empresa que seja no mesmo ramo. Judicial, a gente tem a possibilidade de pedir uma perícia por similaridade. O que é essa perícia por similaridade? Eu peço para o juiz para mandar um engenheiro em outra empresa que seja do mesmo ramo daquela empresa que fechou. E o perito vai nessa outra empresa do mesmo ramo que fechou e faz uma avaliação técnica. Quais são os riscos, se tinha EPI, se o EPI era eficaz, quais são as insalubridades expostas. E com isso ele faz um laudo técnico por similaridade, né, porque é similar à empresa que ele trabalhava, e esse laudo tem validade jurídica. Para o vigilante, ele que trabalha no posto de serviço, o posto de serviço implica também na questão da sua aposentadoria? Um posto que é mais vulnerável,
mais perigoso, ele passa por alguma situação, no caso, um posto de combustível, ou um hospital, uma clínica, seja onde for, implica? Implica. Por que que implica? Porque no caso do vigilante que trabalha em hospital, por exemplo, geralmente ele trabalha ali perto da recepção, ele tem acesso, ele tem um contato direto com pacientes que podem transmitir alguma doença infecto-contagiante, né? A Covid é o principal exemplo que a gente tem disso. A maioria dos profissionais que trabalhavam em hospitais pegaram a Covid. Então, além da periculosidade, ele tem a insalubridade. Então, ele tem mais fatores de risco. Ele tem a periculosidade porque porta ou não arma de fogo, né? Independente. Ele está ali para proteger o patrimônio. Se é uma vigilância ostensiva, ele tem direito à periculosidade, né? Esse adicional de periculosidade, porque é uma vigilância ostensiva. E se ele trabalha no hospital, ele tem o adicional de insalubridade porque ele está exposto aos agentes biológicos. Então, em relação à aposentadoria especial, nós temos os agentes físicos, químicos e biológicos. Se o físico, a periculosidade, né, a integridade física, o químico, né, o posto de combustível é um agente químico, né, que tem contato com o benzeno. O benzeno, ele é carcinogênico, né? Ele tem uma possibilidade de aumentar as chances de ter um câncer. Então, ele tem um requisito, não precisa nem uma quantidade X, basta ele ter contato. Entendi. Então, tem muitos agentes químicos que precisam ter uma quantidade de exposição, né? Que a gente chama de quantitativo. E o caso do benzeno, ele é qualitativo. Não precisa de ter uma quantidade mínima de exposição. E o vigilante que trabalha em hospital também, ele tem o problema do agente biológico. Então, ele tem dois fatores de risco. E isso aumenta as chances de ter mais êxito no processo, porque aumenta os fatores de risco. Como que o vigilante ele fica sabendo que aquele posto tem esses fatores de risco? Tem os documentos que a gente solicita. São os documentos que comprovam essas especialidades, né? Documentos como o PPP, que é o Perfil Profissiográfico Previdenciário, o LTCAT, que é o Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho, o PPRA, que é o Programa de Prevenção de Acidentes. Então, todos esses documentos, eles servem para comprovar a periculosidade e a insalubridade. Com o preenchimento desse documento, o cliente leva e a gente analisa se ele está ou não exposto ao risco, que é a exposição ao risco que dá direito à aposentadoria especial para ele. Hoje, doutora, o passo a passo, aquele vigilante que ele quer entrar com aposentadoria, qual que é o passo a passo para ele fazer? Primeiro passo é consultar um advogado previdenciarista. Esse é o primeiro passo. Que o advogado previdenciarista, ele vai fazer um estudo do histórico laboral desse cliente, né? A gente faz as perguntas necessárias. Se ele trabalhou na roça, se ele tem período de exército, se ele serviu o exército, se ele tem alguma deficiência, porque as pessoas com deficiência, elas têm também um redutor no tempo de contribuição, e muita gente não sabe dessa informação. Ela tem um redutor na idade também, para a aposentadoria da pessoa com deficiência. Então, são várias questões que devem ser analisadas no momento do atendimento. Às vezes o vigilante ele não tem uma visão boa a respeito do sindicato, mas é o famoso mal necessário. Exatamente. Ele pode acionar o sindicato e o sindicato disponibilizar para ele esse profissional, esse advogado para fazer todo esse levantamento. Acredito eu com um valor até melhor. Com certeza. Eu sou parceira do Sindivig, do Sindforte aqui em Goiânia, e atendo lá também alguns dias específicos todos os filiados ao sindicato,
sem cobrança, sem custo nenhum para o atendimento. É mesmo? Olha aí. E, assim, o vigilante... Só por ser afiliado já tem esse benefício. Só por ser afiliado, ele já tem uma consultoria jurídica. O seu histórico profissional, os direitos... Bacana. Só de ser filiado ao sindicato, ele tem uma consultoria jurídica gratuita. Então, só aí, se ele falar, não, eu vou lá só para eu sair do escuro. Porque a pior coisa para o segurado é ele estar no escuro sem saber quando vai aposentar, qual regra que ele vai entrar e qual que é o valor do benefício dele. Com esse primeiro atendimento, ele sai do escuro. Ele tem uma data projetada, ele tem um valor de benefício projetado, ele pode planejar se ele quer trabalhar mais 5 anos, se ele quer trabalhar mais 2 anos, depois que ele implementa os requisitos. Ele pode planejar qual que é o valor que ele vai receber de aposentadoria e tudo isso de uma forma gratuita. E lá, você pode contar algum caso real de vigilante que procurou, chegou lá e viu que a melhor notícia? É a melhor notícia que a gente pode dar quando a gente faz um atendimento é esse. Você já implementou os requisitos para poder aposentar. Nossa, ele sai de lá pisando nas nuvens. Porque é o primeiro passo para dar entrada no processo. Claro que hoje em dia o INSS ele tem uma fila, né, a gente fala de fila de análise de benefícios. E essa fila a gente vê aí nos noticiários 2.800.000. Então, são muitos processos na fila aguardando julgamento, aguardando análise e definição. Mas o primeiro passo é procurar um previdenciarista, fazer o cálculo, sair do escuro, procurar a documentação, verificar se essa documentação está certa, porque na maioria das vezes essas documentações estão erradas, né, falta informação, são preenchidos de forma errada. Então a gente pede para retificar, informa o que precisa retificar. Depois disso, a gente dá entrada no benefício. Se for indeferido, a gente tem outras possibilidades. Tem um recurso para o CRPS, que é o Conselho de Recursos da Previdência Social. É um conselho que é apartado do INSS. Então, quem julga os processos são pessoas com conhecimento jurídico. Entendi. Então, que agiliza o processo. Quando a gente dá entrada no INSS para um benefício, quem vai analisar o benefício é um servidor do INSS. Certo. Às vezes esse servidor ele não tem conhecimento jurídico. Né? Ele tem um conhecimento administrativo geral das normas do INSS. Então, ele vai analisar de uma forma muito superficial. Né? Tem um departamento específico que envia esses PPPs para serem analisados, que é uma junta de análise de documento. As aposentadorias para o vigilante, que é de uma forma geral, mas estamos tratando do vigilante, tempo de trabalho, problema de saúde, qual outras que ele pode contemplar? Hoje em dia são as aposentadorias por tempo de contribuição, por idade especial, por benefícios por incapacidade, né, seja ela temporária ou definitiva, e a aposentadoria, às vezes, da pessoa com deficiência. Por quê? Às vezes o vigilante ele adquire algumas doenças ocupacionais sobre isso. No decorrer do seu trabalho, né? Seja postural, seja emocional, né? Então, tem algumas questões que devem ser analisadas, né? Um vigilante que trabalhou sentado como motorista de carro forte durante 30 anos. Imagina os problemas causados por isso. Então, eu tenho um caso específico de um vigilante que trabalhou por quase 30 anos na função de motorista de carro forte, e hoje ele está com um câncer na bexiga, porque o carro forte, a gente sabe que ele não pode parar em qualquer lugar. Não pode. Para poder. Não pode descer. Não pode descer. Então, ele segurava muito o xixi, não bebia água de forma adequada, ficava sentado por longos períodos, fazendo viagens longas. E isso, hoje, causou um problema de saúde muito grave para ele.
Então, isso é muito sério. Então, tem alguns casos específicos que a gente analisa que, às vezes, a pessoa pode entrar em uma regra mais benéfica da pessoa com deficiência, né, ou uma aposentadoria por incapacidade, seja permanente ou definitiva. A gente sabe que o vigilante ele está sujeito a várias situações de tensão, porque ele está ali fazendo a segurança. Tem aquele posto que é mais considerado tranquilo, mas se a gente for colocar aqui um vigilante de escolta armada, aquele que viaja, fica longo período fora de casa, a estafa mental, né, o emocional fica abalado e tudo mais, ele pode procurar uma ajuda médica, e nessa ajuda médica ele pode recorrer também a um advogado para que ele possa adiantar também a sua aposentadoria. Isso, às vezes se afastar por algum benefício por incapacidade, né? O vigilante, hoje em dia, a maioria dos vigilantes que eu atendo, principalmente vigilante de carro forte, porque houve uma redução drástica na quantidade de serviços das empresas. A maioria das empresas perdeu muitos postos de serviço, porque a circulação de dinheiro diminuiu drasticamente, sim, principalmente depois da Covid. É verdade. Então, e a criação do Pix. Então, hoje em dia, se você vai na padaria, você paga com Pix, você não leva mais dinheiro. E isso, com isso, reduziu a quantidade de trabalho dos vigilantes de carro forte e a demissão em massa. A gente vê diariamente equipes sendo demitidas por falta de trabalho e serviço nas empresas. Então, o vigilante do carro forte, ele acaba ficando abalado emocionalmente, com crises de ansiedade, síndrome do pânico, medo de perder o emprego. Então, são vários fatores que acarretam problemas emocionais. E isso é uma questão que a gente percebe dentro do escritório. E nós temos um outro problema, né? Porque o homem, ele tem que ser aquele que dá conta, que faz acontecer, e ele, muitas das vezes, vai deixando para depois com medo de perder o emprego. Infelizmente. E acaba ficando doente emocionalmente, e isso pode acarretar problemas gravíssimos, né? A gente vê que é muito sério. Eu já tive cliente que me relatou que teve pensamentos suicidas. Meu Deus. Porque na cabeça dele, ele é o provedor da família e ele precisa sustentar a família. Esconde a dor, exatamente. Quando a gente vê essa situação, tem que procurar ajuda. Exatamente. Tem que pedir ajuda. Tem que pedir ajuda. E não é só ajuda médica, né? Eu falo que a gente trabalha no escritório e a gente escuta relatos de várias formas possíveis. Mesmo? Relatos de vida, relatos de saúde, relatos de convivência. E a gente se depara com várias situações nesse sentido, né? Então, às vezes, uma orientação jurídica correta, ele pode encaminhar a pessoa para uma decisão mais assertiva, né? Se ele já atingiu o tempo mínimo de 25 anos, vai trabalhar em outra função que não seja aquela, né? Ele já atingiu o tempo mínimo necessário. O que ele precisa complementar para atingir a pontuação pode ser em outra empresa, com outra função que não seja tão desgastante quanto essa função de vigilante. O vigilante, quando a gente fala 25 anos trabalhado para aposentadoria especial, tem que ser 25 anos interruptos? Como que funciona? Não, ele pode trabalhar 10 anos na empresa, 5 anos em outra, ele pode trabalhar em outra função e pode ser descontínuo. Então, se eu trabalhei 3 anos de uma empresa de vigilante, hoje eu sou vendedor, aí eu dou entrada numa aposentadoria. Eu uso esses 3 anos de vigilante que eu tive lá atrás? Usa até a reforma da Previdência. Uau, até então, 13 de novembro de 2019. Assunto, depois da reforma, eu não posso mais ter esse adicional nesses períodos de vigilante. Então, se eu trabalhei de vigilante antes de 2019, eu posso aproveitar aquele período que eu trabalhei e trazer para cá para uma futura aposentadoria de uma outra função que eu estou hoje exercendo?
Sim, com certeza. Ó, essa informação fala, Só não pode, você não pode, a gente fala de converter o período especial em comum. Então, eu só não posso converter o período especial em comum depois de novembro de 2019, que foi a reforma da Previdência, a emenda constitucional 103 de 2019, vetou essa possibilidade. Mas períodos antigos, antes de novembro de 2019, eu trabalhei 10 anos como vigilante. Os outros períodos eu trabalhei em tempo comum, vendedor, contribuinte individual, autônomo. Eu pego esses 10 anos, aumento 40% neles, ganho 4 anos a mais nesse tempo. Com isso, eu tenho mais tempo de contribuição. Se eu tenho mais tempo de contribuição, eu aumento o tempo de contribuição, antecipo mais a minha aposentadoria e tenho um valor de benefício melhor, porque quanto mais tempo de contribuição a pessoa tem, maior será o valor do benefício dela. Essa notícia é boa, já estou quase me aposentando aqui. Eu acho que eu ganhei um cliente aqui. Ó, eu comecei a trabalhar de vigilante em 98. E foi até 2006, 2007, de vigilante. Depois eu fui abrir empresa, fui ser empresário. Ok. Então eu tenho aquele tempo lá, eu posso aproveitar? Pode aproveitar. E eu não sabia disso. Qualquer época que ganhando cliente, hein? Ganhando cliente. Que fazendo uma boa, consultoria ainda. Que coisa boa. É bom. E antes existia também uma preocupação. Eu fui supervisor de segurança e nessa época, 98, 2000, e tinha vigilante que falava assim: chefe, põe eu num posto armado, não põe eu desarmado, não. Aí eu ficava me perguntando, por quê? Aí depois que eu ia perguntar, eu falava, não, porque é minha aposentadoria, eu preciso trabalhar num posto que tem arma. Tinha essa diferença? Como é que funciona isso? Tinha sim essa diferença. O INSS, ele exige que seja armado, né? A gente tem um histórico, então vamos por histórico. Porque a aposentadoria, ela funciona da seguinte forma: o tempo rege o ato. Então, eu tenho que analisar qual período que você quer utilizar e analisar como que era a legislação daquele período. Então, o vigilante, até 95, ele se enquadra por categoria profissional. Então, até 95, basta estar vigia ou vigilante na carteira de trabalho que ele vai ter direito a esse adicional. Ó, a palavra vigia ou vigilante. Então, ele até 95, até a lei 9.032 de 95, é por categoria profissional, é enquadramento. Então, bastava ter aquela função, a mesma coisa como cobrador, motorista de ônibus. Então, bastava ter a função. Entendi. Então, até 95, bastava o enquadramento por categoria profissional. O INSS exige, então a gente que é previdenciarista, a gente analisa a questão. Como que é o entendimento do INSS nessa data? Como que é o entendimento do juizado federal nessa data? Como que é o entendimento jurisprudencial da vara nessa data? Então, a gente tem que analisar todas essas questões para ir para o melhor caminho. Resumindo assim, como que o INSS pensa? Então, o INSS pensa que o vigilante não basta só enquadramento por categoria, tem que estar armado. Entendi. Tem que estar armado. Até 95. Mesmo com enquadramento por categoria, tem que estar armado. Entendi. O INSS só vai aceitar o período de vigilante até 97. Então, de 95 até 97, tem que provar a periculosidade por qualquer meio de prova. Então, a gente geralmente tem os formulários antigos, né? Uhum. O DSS 8030, o DIRBEM. Então, tem alguns formulários específicos. Hoje, a gente utiliza o PPP, que é o Perfil Profissiográfico Previdenciário. Certo. Então, até 95 é por categoria profissional, de 95 até 97 é por qualquer meio de prova, e a partir de 97, pelo laudo técnico. O que é o laudo técnico? É comprovar a exposição ao risco. Qual que é a exposição à integridade? O vigilante está exposto a quê? A integridade física. Sim. Né? Lembrando que o INSS, desde 97, ele não aceita mais o enquadramento da aposentadoria especial para o vigilante. Né? Desde 97. Desde o decreto 2.172 de 97. Então, tem duas datas aqui que estão me chamando a atenção.
Essa de 97 e depois lá em 2019. Isso. Então são duas datas bem distantes. São 3 datas, na realidade. E falou 95. 95, 97 e 2019. Então explica isso aí. Primeiro, 95. 95 por categoria profissional. Basta ter a função exercida. De 95 a 97, provar por qualquer meio de prova, a exposição à integridade física. A partir de 97, por laudo técnico, que é o PPP, o LTCAT. Então, precisa comprovar a exposição à integridade física. O STJ, ele julgou o tema 1031 dos vigilantes. Então, o STJ, ele já definiu que o vigilante tem direito à aposentadoria especial com ou sem arma de fogo. Certo. Então, essa questão do posto, eu vou trabalhar num posto que eu trabalho armado. Hoje já não faz diferença. Não faz diferença. Certo, deixar isso para o vigilante bem informado. Eu preciso comprovar que ele está exposto à integridade física. No meu ponto de vista, o vigilante que não trabalha armado, ele corre mais risco do que quem trabalha armado. Acredito também. Porque se ele está no posto defendendo o patrimônio, numa vigilância ostensiva, e chega alguém armado, ele não tem nem meios de se defender. Você não concorda comigo? Também. Então, o vigilante, com ou sem arma de fogo, ele tem direito à aposentadoria especial, de acordo com o preenchimento dos laudos técnicos, né? Então, ele tem que comprovar que ele trabalha primeiro com vigilância ostensiva, protegendo a vida ou o patrimônio, porque se ele se coloca na frente lá de um posto, seja ele bancário, de saúde, ele está protegendo alguma coisa. Sim, sim. Ele está protegendo ou o patrimônio, ou a vida, ou a segurança de alguém. Se ele está trabalhando, atuando dessa forma, ele está exposto à integridade física. Se ele está exposto à integridade física, ele tem direito à aposentadoria especial. Fala aí sobre a 1209. 1209. Fala sobre ela aí, que ela tá lá arquivadinha, quietinha, criando até telha de aranha. Exatamente. Então, a gente tem algumas datas específicas, né, que foram 95, 97, 2019, que foi a reforma da Previdência. Então, a gente tem um limbo para o vigilante de 97 a 2019, porque o INSS tirou a periculosidade do vigilante pelo decreto 2.172 de 97. Então, essa informação é muito importante para o vigilante, porque desde 97 a gente só consegue a aposentadoria especial do vigilante com processo judicial. Então, desde 97 a gente tem essa discussão da periculosidade. Mas o que o INSS fez? Nós temos a Lei 8.213 de 91, que foi a lei que criou a Previdência. Então, a regulamentação da Previdência está tudo nessa lei. Então, é uma lei ordinária que regulamenta a aposentadoria. Perfeito. Então, geral. A geral. Essa lei, ela foi criada em 91. Lá, fala que tem direito à aposentadoria especial a pessoa que tem o risco à integridade física. Certo. Onde entra o vigilante. Onde entra o vigilante. Se o vigilante corre o risco à integridade física, tem o fator de risco integridade física, ele tem direito à aposentadoria especial. Certo? Certo. Então, lá na lei está escrito isso. Veio um decreto em 97, tirou a periculosidade. E decreto não pode derrubar uma lei. O decreto não pode derrubar uma lei. Então, devido à hierarquia. Nós temos a hierarquia das Então, uma lei determina que ela sobrepõe o decreto. O decreto. Mas eles estão fazendo com que o decreto prevaleça acima de uma lei. Aonde agora entra a 1209. Aonde entra a 1209. Que tem que... É uma lei. Na realidade, é um entendimento jurisprudencial. Nós
nós temos uma Corte Suprema aqui no nosso país, né, que é o STF. Certo. Então, o STF, o que ele decide, através de repercussão geral, então ele pega um processo que está em andamento sobre aquele tema, analisa ele, julga ele, e o que ele julgar naquele processo serve para todos os outros que estão em andamento. Perfeito. Então, esse tema 1209, ele é isso. Ele é uma aposentadoria de um vigilante lá do Rio Grande do Sul, que vem tentando aposentar pela aposentadoria especial do vigilante desde 1900 bolinha, e esse processo chegou no STF. O STF, tá tendo muito caso dessa mesma questão, eu vou pegar esse caso específico como repercussão geral e vou julgar. O que eu decidi aqui, todos os juízes do Brasil inteiro têm que seguir, porque eu que mando. Então, a gente sabe que é o STF que manda. O STF é a Corte Suprema. Então, o que ele mandar fazer, os juízes das instâncias inferiores não pode julgar de forma diferente. Então, esse 1209 é um número de um processo de um vigilante. Exatamente. Não é uma lei, não é uma portaria, não é um decreto, é um número de um processo. Um processo real. Real que está lá de um vigilante. De um vigilante que trouxe real. Essa repercussão toda, porque a partir dessa vai servir de exemplo para todos os outros. Para todos os outros. Se for positivo, negativo. O negativo tem que seguir. E está lá há quanto tempo? Ele chegou no STF tem 3 anos, pouco mais de 3 anos. Meu Foi Deus, em maio de 2022. Existe uma expectativa de quando? Não existe, nem previsão. Mesmo? Nem previsão. Eu acho que o advogado que está nesse caso já usou de todas as ferramentas para provocar. A gente faz movimentações, os sindicatos, né, tanto os estaduais quanto o sindicato nacional, né, nós temos... Estamos aqui trazendo essa provocação. Exatamente. Para chegar até lá, julgue, fale alguma coisa. Exatamente. Então, os sindicatos marcam reuniões. Deve ser um efeito dominó, deve ser muita gente que está... muita gente. Então, nós temos esperando. O IBDP, que é o Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, que representa a categoria de forma jurídica lá nesse processo. Então, nós temos alguns pontos que tentam levar esse processo para frente, mas não depende da gente. Esses dias teve um cliente que mandou a seguinte mensagem: o processo dele está sobrestado, está suspenso, e ele falou: doutora, meu filho olhou o processo lá e tem 1 ano e 1 dia que não acontece nada no processo. Ele falou 1 ano e 1 dia. Ele contou 1 ano e 1 dia. Esperou fazer o aniversário e falou: exatamente. E a senhora não fez nada nesse processo. Mas, infelizmente, não depende do advogado. O juiz mandou sobrestar. Quem mandou sobrestar foi o STF. Eu não posso chegar lá no STF e falar: olha, julga aí, porque tem um monte de clientes esperando lá a aposentadoria. Ele falou: tenha paciência, está todo mundo esperando. Então, se você tem que esperar o seu também. A gente vê que o tempo, a história que a gente vive no Brasil, acaba chocando algumas questões, né? Não só jurídica, mas também a política, né? Então, acaba... Quem vai ser o beneficiado disso aí, politicamente? A ou B? Quem está dando as cartas? Quem é a mãe da criança? Porque se for positivo, todo mundo é mãe, né? Agora, se não for negativo, eu nunca vi nem falar sobre isso. A gente vem assistindo o STF, as decisões são muito mais políticas do que jurídicas, né? E a gente vê uma interferência da política nas decisões jurídicas. Não deveria ser dessa forma, né? A gente acabou de presenciar a revisão da vida toda. Eu não sei se você já ouviu falar nessa revisão da vida toda. Essa revisão da vida toda era incluir os salários de benefício no cálculo da aposentadoria. Então, no cálculo da renda mensal inicial dos benefícios. Porque os períodos antes de 94, antes de julho de 94, eles são excluídos do cálculo. Mesmo? Eles são excluídos. Por quê? Porque não era plano real. Então, só os períodos
depois de 94 que são incluídos no cálculo da renda de cada aposentado. E aí a gente criou-se a tese da revisão da vida toda para incluir esses períodos em todos os cálculos de aposentadoria, porque tem muita gente que começou a trabalhar lá em 1980, 1985, e com valores altos de contribuição. Existe um cálculo que pega todas as contribuições. Eu, como lei, pega toda a contribuição, se eu não me engano, é o número 80% das mais... Essa norma também já foi derrubada, agora é 100% de tudo. Então a reforma da Previdência também prejudicou essa parte aí. Então antigamente, antes da reforma era 80% das maiores com 20% das menores excluídas. Depois da reforma só todos os salários de contribuição vai para o cálculo, 100% de todos os salários. Só que exclui-se do cálculo aqueles períodos trabalhados anteriores a julho de 94. Então, eu tenho cliente que ele era bancário, tinha um salário elevado antes de 94 e depois de 94 passou a ser autônomo, contribuinte sobre um salário mínimo. Sim. Hoje ele tem uma aposentadoria de um salário mínimo. Se a gente incluísse esse período que ele era bancário, que ele tinha e é mais de 10 anos de contribuição com salários altos, ele vai para uma aposentadoria mais que o triplo do valor que ele recebe hoje. Então, isso era a revisão da vida toda. E a gente tinha uma expectativa grande. Nós já tínhamos ganhado isso no STF. Sim. Então, o STF já havia julgado isso. Então, a gente já estava esperando só transitar em julgado para todos os processos finalizar. Houve a inclusão de 2 ministros no STF pelo atual governo, e esses 2 ministros ressuscitaram 2 ações diretas de inconstitucionalidade. Nossa. Então, essas ações estavam lá paradas há mais de 20 anos, sem julgar. Eles retiraram elas lá do arquivo, ressuscitaram e julgaram ela de uma forma que prejudicou a revisão da vida toda. Nossa, que Então, prejuízo. tudo que nós havíamos ganhado até o STF foi derrubado por uma outra decisão de um outro processo pelo próprio STF. Então, isso gera uma insegurança jurídica muito grande para a gente que está atuando, né? Então, a gente fala que depende muito do que o STF decidir. Em relação ao vigilante, é a mesma coisa. Né? A gente vai depender, infelizmente, do que o STF decidir. Então, nós temos alguns fundamentos, né? O primeiro fundamento é esse da hierarquia das normas. Um decreto, ele não pode sobrepor a uma lei, ele não pode mandar mais do que uma lei. E hoje, nos tempos atuais, tem vigilante se aposentando? Não, todos os processos que nós estamos entrando, eles estão ficando sobrestados, suspensos. Então fica no aguardo da 1209. Da 1209. Tudo dependendo disso aí. Tudo dependendo desse julgamento. Então o vigilante que te procura hoje, você vai fazer todo o procedimento, o levantamento, os cálculos e vamos dar entrada. E quanto antes fazer isso, às vezes o vigilante está pensando, então não compensa. Não, você tem que entrar, porque você vai entrar na fila. E recebe o retroativo, se der certo. Cada dia que você demora, é um dia a menos lá na fila, que você vai para trás. E no valor do benefício. E no valor do benefício. Né? Porque se ele der entrada hoje, lá na frente foi julgado favorável, ele vai receber o retroativo desde a data de hoje. Olha aí. Agora, se ele espera julgar, ele vai começar a receber a partir da data que ele der a entrada. Então, a gente tem a expectativa de direito, a gente tem a expectativa de que vá ser julgado mais rápido possível e que seja julgado favorável ao vigilante, né? Então, nós temos o fundamento da hierarquia das normas, mas nós também temos uma outra questão que é o financiamento para pagamento dessas aposentadorias. Nossa. Então, essa questão, ela é relevante para o STF, porque é o fundamento que o INSS está usando para derrubar a aposentadoria do vigilante. Porque é o fundamento de que não houve o custeio para pagar essas aposentadorias. Se não houve o custeio, né, a empresa, quando ela tem uma aposentadoria, um funcionário que vai aposentar de uma forma mais benéfica, com tempo reduzido, ela paga uma alíquota adicional para aquele funcionário, que é a alíquota RAT.
Certo. Então, se a empresa não paga esse adicional para o INSS, essa alíquota maior, o INSS entende que não houve o custeio para pagar a aposentadoria especial dos vigilantes durante todo esse período. Resumindo, ninguém está financiando. A empresa, ela tinha que entrar com recurso, ela não entra Então, porque ela sente que ela está no direito de não entrar. De não pagar. E isso, ela reduz custos, né? Porque o custo de um funcionário é muito alto. Sim. E se ela for pagar um adicional por periculosidade ou insalubridade para a Previdência, ela vai ter um gasto maior. E para reduzir custos, ela não paga esse adicional. Só que o funcionário, o segurado, ele não pode ser penalizado, né? O INSS que tem que criar meios de cobrar isso das empresas. Todos os lados omite e quem é o prejudicado é o vigilante no final. Exatamente. E essa guerra jurídica... E é esse o fundamento, né? Tá aí o vigilante. Esse. Uma coisa que me chamou aqui na mente agora, aquele vigilante que está atuando como vigilante, mas depois ele descobre que ele não é vigilante. Tem esse caso? Ele é um vigia, ele é um porteiro, ele está escrito lá, mas ele está achando que ele é um vigilante. A empresa contratou ele como um vigilante, já tem algum tempo lá que ele está trabalhando, depois ele descobre, por algum motivo ou outro, que ele não é vigilante. Como que faz nesse caso? Na realidade, as pessoas elas precisam fiscalizar. Elas precisam fiscalizar e correr atrás daquilo que é direito delas. Então, se ela foi contratada como vigilante, ela tem que olhar na carteira de trabalho qual que é a função que foi contratada, que foi assinada. Ela tem que analisar os olerites, qual que é a função que está descrita lá. Ela tem que analisar nas alterações salariais lá, se houve a alteração da função exercida. Ela tem que olhar lá no meu INSS se a empresa está fazendo o recolhimento das contribuições. Ela tem que olhar o extrato do FGTS para verificar se a empresa está recolhendo o FGTS. Então, o funcionário ele tem que aprender, ele tem que se educar a fiscalizar a vida dele, é o histórico dele, porque só fiscalizando que ele vai verificar se tem alguma inconsistência daquilo que ele foi contratado para fazer. Então, se ele foi contratado como vigilante, mas está na carteira porteiro, tem alguma coisa errada. Ele precisa... Mas ele não pode contemplar agora uma aposentadoria especial. Se ele foi contratado errado, tem mecanismos para retificar isso, né? Uma reclamatória trabalhista. Lembrando que... Então ele pode? Pode. Reclamatória trabalhista para retificação de documento, para entrega de documento, para entrega de PPP, ela é imprescritível. Então, nós temos clientes que, com ações trabalhistas para retificação de documento, de 20 anos atrás, 30 anos atrás. Então, como se fosse um desvio de função. Um desvio de função. E o que o empregado não tem direito são as verbas, porque as verbas trabalhistas, elas só podem ser discutidas até 2 anos. Então, a prescrição da ação trabalhista para recebimento de verba é 2 anos. 2 anos. Agora, para retificar documento, para entregar documento e para fins de vínculo, ela pode discutir um vínculo por qualquer tempo que ela quiser. Aí já não tem prazo. Não tem prazo. Vamos lá. Estamos aí para o finalmente. Eu gostaria que a doutora falasse assim, diretamente lá para a câmera, aquele vigilante que se encontra numa situação e quer saber como proceder para que ele venha se aposentar. Fala lá, coloca-se à disposição. Para você que está nos assistindo, eu espero ter contribuído de forma assertiva em todas as suas dúvidas, mas caso tenha mais alguma dúvida que você queira sanar, que você queira tirar, que você queira calcular em relação ao seu tempo de contribuição, nos procure, eu estou à disposição para atendê-los de forma individualizada, analisar o seu tempo de contribuição, a sua documentação, e espero ter ajudado de alguma forma. É isso aí. Obrigado, Gledivânia, uma advogada fantástica. Eu tenho certeza que você vai receber muita mensagem. Vai sim. E obrigado por ter esse tempo aqui com a gente. Obrigado
por esse esclarecimento profundo, e eu vejo nos seus olhos o amor que você tem a essa profissão dos vigilantes. Eu vejo, e que bom que a gente tem pessoas tão qualificadas como você. Parabéns por aquilo que você já fez, vem fazendo e que ainda irá fazer pela nossa categoria dos vigilantes. Eu, em nome dos vigilantes, quero aqui agradecer de coração, gratidão, tá, por esse amor que você tem à nossa categoria, que é tão pouco assistida, mas quando é assistida são pessoas capacitadas como você. Tá? Parabéns aí, que Deus te abençoe, te traga graça, te traga discernimento, para que você possa cada dia ser essa pessoa brilhante, essa advogada, posso ver aqui nos seus olhos assim, que você tem aptidão, que você tem amor, que você tem uma entrega e que, acima de tudo, você gosta de gente. Tudo se resume a gente, né? Exatamente. E eu posso ver que você gosta. Parabéns e obrigado por esse seu tempo, tá bom? Obrigada, eu que agradeço a oportunidade e a oportunidade de esclarecer dúvidas que são recorrentes, né? Agradeço, estou à disposição para quem precisar tirar, sanar outras dúvidas e à disposição, porque o assunto é muito longo. Se a gente ficar aqui um dia inteiro, a gente consegue assunto para o dia inteiro. É verdade. Obrigado você que nos acompanhou. Mais uma vez, quero pedir para você compartilhar esse conteúdo tão precioso nos seus grupos do WhatsApp. Manda lá para o seu amigo lá do seu posto de serviço, tá bom? Um compartilhando com o outro, essa informação vai chegar para muita gente. E além disso, inscreva no nosso canal se você não é inscrito. Se você quiser deixar aqui nos comentários também, pode deixar sua pergunta e eu vou deixar aqui na descrição o contato do escritório da advogada, tá bom? Muito obrigado por tudo, que Deus abençoe sua vida, não só hoje, mas sempre, sempre, sempre. Um abraço.